Glória a Deus. Bom dia, novamente, você que está aqui e vocês que estão nos assistindo através das redes sociais. É um prazer, poder estar aqui novamente, ministrando a palavra do Senhor. E hoje a palavra de Deus vai falar sobre muito a prática do amor, Se nós temos colocado a prática do amor do Senhor, esse amor ágape, sacrificial, se nós temos vivido esse amor, para com o nosso próximo, nosso irmão, o próximo, Jesus fala na parábola dele você vai abrir a tua palavra lá em Lucas 10, lá no versículo 25, do bom samaritano, e ele vai falar, sobre esse amor ao próximo. E eu fui convidado, por pastor Maurício, mas com certeza pelo Espírito Santo também, a estar ministrando essa palavra aqui hoje. Então que você possa abrir, amém? Glória a Deus. E vai dizer assim, Lucas 10, versículo 25 até o 37. Vai falar assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhes disse: Você respondeu corretamente, faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de tirar a roupa e de lhe causar muitos ferimentos, retirou-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, ou de passos largos, ou desviou, De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e aproximou-se e fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem no seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 parece ter sido o próximo homem que cuidou? Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Pai, está aqui sua palavra nesta manhã, Senhor. Que não seja o homem aqui ministrando, meu Pai, mas o teu Espírito, meu Pai. O Espírito da verdade, meu Deus, que venha nos instruir aqui hoje, meu Pai. Porque essa palavra não é nossa, meu Pai, é do Senhor. O Senhor que nos deixou aqui, meu Deus, para nos edificar e aprendermos, meu Pai, sobre essa prática do amor, sobre a misericórdia. Que nesta manhã nós possamos aprender a respeito, meu Pai, dessa palavra, desse trecho tão importante, meu Pai, que o Senhor nos permitiu de estar lendo aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, Deixa eu me ajeitar de novo aqui, que está caindo tudo aqui. É tão maravilhosa essa passagem, nós vamos falar bastante aqui hoje sobre esse amor, sobre a questão da prática do amor. Para amar, gente, a gente não precisa muito assim de inventar
situações, está dentro da gente. Quando nós temos o Espírito Santo, eu entendo assim que nós vamos chegar nos lugares, nós vamos radiar com esse amor do Espírito Santo. O Senhor vai nos usar em todo e qualquer tipo de circunstância para poder, né, amar. O que eu entendo aqui no trecho hoje, que nós vamos discorrer aqui, eu vejo assim que muitos de nós que estamos dentro da casa do Senhor, muitas vezes não compartilhamos, né, essa compaixão, desse amor para com o próximo. Muitas vezes nós sim nos desviamos de situações que talvez o Senhor queira usar um dom o qual Ele nos deu para poder ajudar aquela outra pessoa. Então nesta manhã nós vamos falar sobre isso. E eu coloquei uma introdução aqui, que depois vai para as células, que diz assim: a história do cristianismo ao longo dos séculos tem sido marcado por inúmeras expressões de piedade que, embora envolta do legalismo e no formalismo religioso, carregam um alicerce da sombra da morte. Então eu vejo hoje assim que as pessoas, elas carregam assim um legalismo dentro delas, né? Algo assim que, como esse doutor da lei, né, que sabia e tinha ciência de todas as coisas, mas não praticava o verdadeiro amor. Então hoje eu vejo assim que as pessoas têm carregado isso representa assim uma sombra da morte, porque não é isso que o Senhor Jesus prega e o que Ele descreve nessa parábola. Amém? Tais caminhos, embora pareçam ser justos, corretos, conduzem à mentira de uma justiça humana que distorce o verdadeiro propósito divino. Eles erguem uma barreira entre o ser humano e a graça verdadeira de Deus, obscurecendo a liberdade que é oferecida por meio da fé. Além disso, essas práticas geram um espírito de exclusão, onde o julgamento dos outros torna-se mais evidente do que o acolhimento da misericórdia divina. Então, assim, eu vejo assim que às vezes o que nós entendemos, o nosso julgamento se torna mais importante do que a misericórdia de Deus. Será que essa semana nós praticamos esse amor, essa misericórdia? Ou será que nós desviamos aquela dificuldade, né, que o irmão está passando, ou fechamos os olhos, ou esquecemos que ela está passando por aquilo? Então, e tudo isso vem criando divisões onde deveria ser união, né, e restauração, tem causado, sim, divisões dentro da igreja ou do povo de Deus. Então, a gente vê na Bíblia relatos de homens que eram piedosos, misericordiosos, né, e poderiam ser vistos, né, pelos outros. Então, eu vejo que, assim como os fariseus, eles costumavam a oferecer as suas esmolas na frente do templo, ajudando as pessoas na frente do templo, para que eles pudessem ser vistos, notados, né, como bons homens, como pessoas que ajudavam, mas na verdade por trás rolava outra coisa, que não é diferente nos dias de hoje, porque hoje nós vemos assim muitos ministérios, muitos pastores, gente, não estou generalizando, mas muitos líderes religiosos que eles estão preocupados com as suas visualizações na internet. Eles não estão aqui na frente do templo ajudando as pessoas, mas eles estão diante de um grande mecanismo de comunicação, que eles estão sendo vistos e estão sendo clicados lá, e estão se tornando pessoas famosas por aquilo que eles estão oferecendo lá, sendo que por trás as coisas são diferentes. Então eu vejo que a palavra de Deus, ela se cumpre nos dias de hoje, né? Lá naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né? Mas eles ficavam lá se glorificando, gloriando lá na frente dos templos, dizendo ser pessoas, né, que praticavam tudo aquilo que eles conheciam. Então, eu entendo hoje, assim, que não mudou, continua, e de maneira muito mais abrangente ainda, né, pessoas fazendo isso, buscando esse reconhecimento através dos seus cliques, lá na internet, dos seus canais, e outros meios de comunicação que eu nem conheço. Então, eu vejo assim, então, que os fariseus davam, então, essas esmolas na frente do templo, né, de forma que pudessem ser observados, para que dessa forma, né, pudessem ser reconhecidos. Colocavam os seus mantos longos, né, muitas franjas em suas estolas, que indificava que aquele homem tinha um conhecimento profundo nas Escrituras, na palavra do Senhor, né, querendo se aparecer. Eu vejo assim que é algo tão maravilhoso que a Igreja da Aliança hoje, né, que a nossa liderança, ela coloca aqui como um pré-requisito, quando chega uma pessoa. E o pastor tem orado, assim, a liderança tem orado para que o Senhor mande ceifeiros mesmo, porque a seara é grande, mas quando essa pessoa chega aqui,
ela vai passar por todo um trilho de liderança. Agora tem mais um, né, que é o novo, que é o novo cordeirinho, né? Maravilhoso, gente, porque é nesse momento que nós vamos conhecer o coração dessa pessoa. Talvez a pessoa chegue aqui, né, pós-graduada, doutorado, com tantos ensinamentos bons, né? E é maravilhoso que a pessoa conheça das Escrituras do Senhor. Isso é muito bom. Mas será que tudo aquilo que ela conhece, ela tem colocado em prática nos dias de hoje? Então, a gente vê assim que quando nós passamos, eu passei, né? Eu vou fazer um novo corteirinho, porque eu não fiz, eu vou fazer. É maravilhoso, gente, porque eu vejo que na simplicidade, é como esse louvor que foi ministrado aqui por último, quão grande é meu Deus. Eu chorei no banco, porque quando eu cheguei na Igreja da Aliança, nesse ministério, eu estava com a minha vida arrebentada. E esse era um dos louvores que eu ouvia todo dia. Todo dia eu ouvia. Né? E ficou marcado para a gente, né, meu amor? Ficou assim, uma marca, né, desse louvor na nossa vida, porque o Senhor nos resgatou, nos tratou, nos purificou, né, e foi cuidando da nossa vida, e foi mostrando o quão grande Ele é, e que nós podemos confiar nele, né? Então eles colocavam seus mantos longos, suas estolas, que identificavam a quantidade do seu conhecimento. E não é diferente nos dias de hoje, né? As pessoas, os grandes líderes, eles expõem o seu conhecimento, né? As pessoas fazem propaganda delas mesmas, de si mesmo, né? Do seu vasto conhecimento das coisas, e tanta, não só das Escrituras, mas assim, de uma maneira geral, do mundo inteiro, sabendo de tudo que está acontecendo. Mas o que isso tem proporcionado à sociedade, né? Aquelas pessoas que estão passando necessidade. Qual tem sido o papel da igreja, né? A igreja somos nós, tá? Não é esse templo aqui, na sociedade. Será que nós temos exatamente cumprido com a nossa responsabilidade? Nosso papel como igreja? Então, eles faziam tudo isso para que desta forma fossem vistos pelo que conheciam das Escrituras, né? Mas estavam longe da verdadeira justiça e do verdadeiro amor que era pregado. Então, nada adianta nós viermos aqui no púlpito, ou lá na cela como líder de cela, ou nos líderes de grupo, né, que tem aqui o tratamento da escola de casais e outros, né, autoridade de submissão, nova criatura, novo cordeirinho e tal. Nós pregarmos tantas as maravilhas de pregar o evangelho, que é lindo e é verdadeiro, mas nós não vivemos essa verdade, né? Quando termina aquilo ali, vira uma disputa interna, ou quem conhece mais, ou quem conhece menos, ou até mesmo tentando enxergar o defeito do irmão. Se você começar a anotar hoje aí os meus defeitos, as minhas falhas, que hoje talvez um caderno não vai ser suficiente, mas eu vou pregar a verdade, e vou tentar, de todas as minhas forças, né, interiores, viver esta verdade, que é olhar para o próximo, né? Olhar o próximo, ver a necessidade do próximo. Então eles estavam longe, aqueles fariseus, né, da verdadeira justiça e do verdadeiro amor que era pregado. Vemos hoje da mesma forma o conhecimento que se adquire, que deveria ser utilizado em prol do amor e do outro, são consumidos pelos status, né, e pelos cliques de visualização. Então as pessoas têm se importado assim, eu preguei, quantas visualizações teve? Eu coloquei algo lá na internet, quantas pessoas visualizou? Acho que vejo assim que o nosso pensamento vai ter que ser assim, quantas pessoas foram edificadas com essa palavra? Perguntar para o Senhor, Senhor, quantas pessoas foram alcançadas? Será que é isso que eu fiz? Será que essa ação que foi feita foi benéfica para o reino de Deus? Mas isso, o Senhor vai ver o nosso coração, o nosso interior. Como aquele doutor da lei que estava tentando colocar o Senhor numa prova lá. Então Deus conhece o nosso coração e qual a nossa intenção. E qual tem sido a nossa intenção nos dias de hoje? Impactar em visualizações ou impactar no reino de Deus? Então eu vejo assim que o mundo hoje está muito preocupado com isso e tem se envolvido muito nisso. O pastor Maurício estava falando essa semana, né, que quantas pessoas têm lançado assim, pastores se corrompendo, né, vem aqui falar comigo que eu vou abrir sua mente, que eu vou fazer isso, né? Ou resumindo, a questão dos coach, não tenho nada contra, cada um, né, sabe, tem um livre-arbítrio e sabe o que faz da sua vida. Mas nós temos que procurar o conhecimento da palavra do Senhor e colocá-lo em prática.
Amém? Nós achamos uma história aqui de um jovem, né, Mahatma Gandhi, que diz assim. Então esse homem era um jovem lá da Índia. Então um jovem indiano resolve envolver-se na cultura da Inglaterra, pois onde ele vai passar algum tempo, né, para estudar. Ele foi procurar recursos, foi estudar fora e foi para a Inglaterra, né? Então da sua cultura indiana, da região politeísta, né, entra em uma igreja protestante evangélica e assiste alguns cultos. E ele fica maravilhado com aquilo, porque ele chegou naquele país à procura de, né, um novo desafio, com um projeto de vida, achando que ia ser desamparado, mas quando ele entra numa igreja, né, evangélica, numa igreja, né, protestante, ele fica maravilhado, porque o pregador estava pregando maravilhas, talvez até essa parábola do bom samaritano, que estava ali falando que, né, que ajuda, que ia colocar no seu próprio animal, ou no seu próprio carro, ia levar para sua casa, ia cuidar, ia tratar, né, sem ter onde dormir. Olha só, sem ter onde dormir, sem comer, né, com muita fome. No término do culto, resolve então pedir ao pastor um pouco de comida e um lugar para dormir. Fascinado com as pregações que ouviu, crê que terá a ajuda que precisa, porém, para sua surpresa, ele não teve, né? Então, lhe foi legado o lugar para dormir e a comida tão necessária. Este jovem, então, se forma numa das melhores faculdades de Londres e volta para o seu país de origem. Decepcionado com a cultura que encontra, em uma entrevista que dá, diz, né, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é grandioso, e que o evangelho dele é lindo, né? Mas o cristianismo, né, fascinante, mas Jesus é lindo e maravilhoso, mas o que o cristianismo prega, né, não é cumprido. O que as pessoas pregam não é cumprido. E ele achou assim, é tudo lindo, maravilhoso, mas eu me decepcionei quando eu fui, né, procurar uma ajuda. Aquilo que eu fiquei tão fascinado com aquelas coisas que foram faladas sobre a palavra, sobre Jesus, que ele é maravilhoso. Mas quando eu me deparei, né, e com aquela pessoa que estava ministrando o evangelho, que estava falando, né, das maravilhas do Senhor Jesus, ele me negou a ajuda, me negou a comida, né, e me negou o pouso. Então eu vejo assim que ele diz assim na sua entrevista que, porém, que não viu nenhum de seus seguidores fazendo aquilo que pregavam. Apesar de Jesus ser maravilhoso, nenhum dos seus seguidores pregavam aquilo que falavam, ou aquilo que eles estavam ministrando lá. Então, este homem era simplesmente, né, Mahatma Gandhi, né, não sei falar muito bem inglês, Mahatma Gandhi. Então ele ficou decepcionado. E um homem, um líder religioso, né, bastante famoso aí, que teve uma grande importância nas guerras, ele até ganhou um prêmio, né, sobre a questão de paz nas guerras. Não vamos entrar nesse detalhe, mas eu quero só resumir essa história, assim, então que muitas das vezes nós nos deparamos com esse tipo de decepção em nossas vidas, pensando que nós vamos conseguir uma ajuda, né, daquilo. A gente entra num lugar e acha que nós vamos ser amparados, que nós vamos ser cuidados. Na verdade, nós vamos ser descartados, porque nós estamos vivendo num mundo assim, onde o mais importante é a visualização, os cliques, e não o verdadeiro amor de Deus. Amém? E pensando nisso, né, Jesus, em sua preciosa parábola, revela o que realmente devemos ser. Muitos artistas, ao longo dos tempos, tratam de expressar essa narrativa em suas obras, como se buscassem dar vida à verdade que Jesus nos ensinou. Tem uma imagem lá de um quadro de Van Gogh, você consegue colocar ali, querido? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas esse homem já com a sua idade avançada, num período bem, eu estava lendo um pouco da história dele, bem dificultoso da vida dele, já enfermo, com alguns problemas, e essa obra de arte de Van Gogh tem o nome O Bom Samaritano, e ali ele expressa, né, essa parábola do Senhor Jesus, que nós devemos estar ali expressando ali, né, que ali está ali um servo, né, acolhendo uma pessoa ferida. Pode tirar. Um servo acolhendo uma pessoa ferida. E é assim que o Senhor Jesus hoje quer que nós viemos nos comportar. Talvez você chegou aqui hoje
ferido, com algum problema, com alguma situação física ou até mesmo emocional, mas o Senhor Jesus, Ele quer que você venha se jogar a Ele, completamente. O Senhor Jesus quer que você venha se lançar a Ele, para que Ele venha curar as nossas feridas, para que Ele venha, de uma certa maneira, tratar aquilo que precisa ser tratado dentro de nós, no nosso interior. Eu estava falando com a Rosiane hoje de manhã, eu vejo assim, que muitas das vezes, nós não temos o entendimento do preço altíssimo que o Senhor Jesus pagou por nós lá naquela cruz. E muitas vezes nós nos comportamos como esse levita, ou até mesmo como esse sacerdote que desviou daquele homem. O Senhor Jesus, amados, Ele pagou um alto preço por cada um de nós, pelas nossas vidas. E muitas vezes o Senhor Jesus, Ele coloca situações em nossas vidas, até mesmo uma prostituta, um drogado, ou até mesmo uma pessoa que foi roubada, espancada, está ali semi-morto na esquina, e nós nos desviamos dessa pessoa. Eu vejo assim então que o Senhor Jesus, Ele foi espancado, Ele foi humilhado, exposto nu lá naquele madeiro, pela nossa vida, né, pagando o preço dos nossos pecados, e muitas vezes nós desviamos do Senhor. Não é que nós precisamos de ajudar o Senhor Jesus, porque Ele é Deus, mas nós precisamos da graça dEle, e precisamos estar junto com Ele. Então muitas vezes nós desviamos desse preço que foi pago lá na cruz, por cada um de nós, e dando assim, intenção para essas visualização, e esses cliques, e essas coisas que o mundo tem colocado. Então você quer só visualizar aquilo que tem interesse a você, não importa o que o Senhor fez lá no passado, né? Não importa o sacrifício dele, você quer viver o momento hoje, que o homem tem colocado, que são coisas rasas. Essa internet, meus amados, estão sendo controladas, rastreadas, é um mecanismo onde o homem tem o controle, e ele vai fazer o que quiser daqui a uns tempos, mas a palavra de Deus, ele não vai conseguir manipular, e não vai mudar, porque ela é a verdade, há 2000 anos atrás, e hoje também ela é a verdade, amém? Então, olha só, entrando aqui rapidamente, na meditação da palavra, de Lucas 10, lá no 25 ao 28, um perito da lei, uma figura de grande importância e prestígio social, se aproxima de Jesus. Este homem comparável hoje é um grande juiz, um homem de grande entendimento, que entendia de todas as leis, né, ou um juiz de hoje que entende de todas as leis. Tenta colocar Jesus à prova com uma pergunta que parece inocente, mas por trás carregada de intenções ocultas. E eu vejo assim, amados, que nos dias de hoje, quando uma pessoa vem se chegando ao reino de Deus, ou sai de um ministério e vem para o outro, ela já vem assim com essas intenções, porque elas já estão machucadas, cansadas. Não é o caso desse perito, mas dando um exemplo, abrindo um parênteses aqui, e elas procuram, às vezes, nos colocar à prova para ver qual que é o fundamento desse ministério, qual que é a missão, qual que é a visão desse ministério, para não cair numa outra armadilha, né, de apenas cliques, ou de ser visualizado. Então, nós temos que estar preparados no conhecimento da palavra do Senhor, mas quando nós nos depararmos com isso, que nós possamos agir na humildade, assim como o Senhor Jesus agiu. Não é uma disputa de conhecimento, mas sim colocar o amor prático, né, em prática, colocar o amor de Jesus em prática, que é acolher, né, que é passar essa visão, que é de amar o próximo. Então esse cara queria colocar Jesus à prova, e perguntou: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo o coração humano, devolve a pergunta: como está escrito na lei? Como você a lê? Então Jesus, já conhecendo a intenção daquele homem, e devolve essa pergunta. E se nós lermos esse texto aqui com bastante calma, você vê que é um diálogo profundo entre os dois ali, né? Nenhum se alterou, nada, e foi com uma conversa bem legal, mas o Senhor Jesus ali, discipulando esse homem. Jesus, conhecendo o coração humano, devolve a pergunta: como está escrito na lei? Como você entende? Então, como que nós entendemos essa lei hoje? Como que você entende a palavra do Senhor? Então, o perito, com o seu vasto conhecimento, e tinha decorado, né, na mente dele, dentro dele, os 603 mandamentos. Eles tinham naquela época, né, da lei judaica. Responde corretamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma,
de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus destaca, né, o coração da lei, o amor. O amor. Será que nós temos amado? Então, assim, a lei, né, os grandes mandamentos são os sinais da graça de Deus. Coloque lá Mateus, rapidamente, 22, 36. Diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? O próximo. É esse mesmo, né? É só o 36 mesmo, filho. Aí eu quero que você vá passando lá para Lucas, aqueles capítulos que eu deixei lá. São 3 livros que eu deixei lá para você. Lucas 6,31. Faça aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. O próximo. Gálatas 6,2. Levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Tem mais um? Tiago 2,8. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, amem o seu próximo como a si mesmo, né, e fazem bem. Então, eu vejo assim que, neste momento, o Senhor, Ele fala sobre o coração, né, da lei, que é o amor. Eu vejo assim, eu estava conversando também com um colega esses dias a respeito da parte profissional. Quantas pessoas, meus amados, né? Depois eu vou entrar num outro testemunho que eu vi numa cela maravilhosa aqui, de uma pessoa, eu até vou entrar nesse testemunho agora, para ser mais rápido. Nós estávamos numa cela esses dias, e chegou uma pessoa que não fazia parte da cela, ela foi convidada pelo membro da cela. E ela chegou, e nós compartilhamos a palavra ali, e naquela palavra acho que era do jovem rico, né? Não me lembro agora. E a gente começou a conversar, e ela falou que tinha um testemunho para falar naquele momento. E ela não é de igreja nenhuma, não frequenta nenhum ministério, sabe? É como se fosse o bom samaritano lá. E ela viajou para uma cidade do norte do Paraná, não me lembro agora, e lá ela estava na casa de um parente, e essa pessoa assim, vamos visitar uma pessoa que está enferma ali rapidamente, e foi lá e viu uma pessoa que estava acamada, jovem, e que se diziam estar com câncer. E ela ficou incomodada com aquilo, voltaram, e ela contando o testemunho, e ela foi lá e se ofereceu para aquela mulher. E lá naquela cidade não tinha recursos para poder tratar aquela pessoa. E essa pessoa estava acamada, e os parentes, as pessoas em volta diziam que ela estava enferma, né, com o vírus do HIV, e que ela não tinha mais como sobreviver. E essa mulher morando aqui em Curitiba, num bairro, eu não lembro se era morando em Tamandaré também, ou outra cidade aqui próxima, e depois que ela voltou, uma semana depois, essa pessoa ligou assim: está de pé aquela proposta ainda, você vai me ajudar? Você pode vir. Então, ela não conhecia essa pessoa, ela trouxe essa pessoa para Curitiba, colocou na casa dela, cuidou dela ali alguns dias, né, semanas, né, levou essa pessoa ao médico, né, a pessoa estava assim, terrível, assim, enferma, né, não quero falar sobre a enfermidade dela aqui, e foi contestado mesmo, assim, que ela estava com câncer, e estava muito terrível, tal, e foi continuando a fazer os exames, tal, e um exame após o outro, quando foi ter a confirmação final lá, que foi para fazer o tratamento, que ia fazer as químio e tal, fizeram mais um exame, e foi detectado que ela não tinha câncer, e ela precisava de outro tratamento, e essa pessoa foi curada. Então, assim, o que isso demonstra para a gente? Que muitas vezes os que estão dentro não vão fazer. Não porque eu sei que muita gente não está sabendo da situação, ou a gente não deparou com aquilo, mas muitas vezes nós nos deparamos com situações dessas e nós não damos importância. E aí vem uma pessoa de fora, que não tem conhecimento nenhum das Escrituras, não conhece, nunca ouviu falar de Jesus, mas ela vive o amor de Deus dentro dela. Ela teve compaixão, né? Ela teve, né, misericórdia daquela pessoa, sem ter o conhecimento, sem usar um lenço, né, comprido, com franjas, e tantas outras coisas, para demonstrar o seu conhecimento, que ela está jogando fora, não está valendo de nada, por mais que seja muito importante, não está valendo de nada, porque não está colocando em prática. Então, nós precisamos,
de uma certa maneira, abrir os nossos olhos em relação a isso. Então, olha só, lendo Mateus 2, 22, 36, Lucas 6, 31, Gálatas 6, 2 e Tiago 2, 8, né? No entanto, saber a lei, colocá-la em prática são coisas distintas. São coisas distintas. Então, eu sei a lei, mas para colocar em prática são coisas distintas. Você vai ter que colocar a mão na massa. O verdadeiro fruto nasce do amor e não do legalismo. Até dei um exemplo aqui, né? Quando nós levamos, né? Quando eu já vi isso acontecer, meus amados, assim, dentro da empresa. O cara chega lá com aquele legalismo, demonstrando aquele conhecimento, e aí você pede o currículo do cara, o cara tem N situações ali que vai encaixar mesmo naquele cargo o qual estou precisando, e você contrata aquela pessoa, mas quando na verdade é só letra, não tem prática nenhuma. Ou seja, está se enganando a si mesmo. Temos que tomar cuidado com isso. Então não faça isso, né? Quando você levar um currículo, não leve um currículo falso para a empresa. Então, que você seja contratado para desempenhar um papel o qual você sabe fazer. Então, já hoje né, se nós temos esse conhecimento das Escrituras, então, quando você apresentar o seu currículo diante de Deus, você vai chegar lá, e quando você for lá ter que evangelizar e fazer as coisas, você vai fazer, porque você entende, você vai colocar em prática, e você já passou por esse caminho. Amém? A justificativa da parábola: quem é o meu próximo? Essa resposta Jesus conta com a parábola, né, que transcende barreiras e culturas religiosas. Ele descreve uma cena comum, vivida por pessoas comuns, fora do templo. Ao invés de mais leis, né, como o perito esperava que fosse ser retrucado, Jesus oferece um chamado ao amor prático. Como essa história que eu falei, dessa menina que abriu a casa dela para uma outra mulher vir aqui sem conhecer, né, mas ela foi curada. Talvez essa pessoa não estivesse, né, nem viva mais se não fosse pela misericórdia dessa pessoa. Então eu vejo assim que nós precisamos mudar, né? Nossa pastora não está aqui hoje, mas eu dou um exemplo muito prático assim, desse amor, né? Nós estávamos numa célula essa semana, e eu achei isso tão maravilhoso, e quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei da pastora Rita, e ela chegou na célula, e dentro da bolsa dela já tinha um pirulito, ela deu uma balinha para minha filha, um pirulito para outra criança, e já tinha uma criança lá com a mãe, ela já pegou no colo, e ela estava lá fora, e ela estava dando ração para uns cachorrinhos de rua, que estavam lá na rua, lá, e eu vejo assim, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Né? É quando a gente trabalha muito em equipe, e quando você vai lá falar para uma pessoa assim, você me ajuda nisso, quando chega lá, aquilo que você pensou está 10 vezes mais, né? Ficou diferente, assim. Eu vejo assim que isso é um amor prático, gente, né? De quando você recebe uma missão, eu fico pensando assim, quando ela sai de casa, assim, quem que eu posso encontrar na rua, quem que eu posso encontrar na rua? Acho que ela pergunta para Jesus, quem que eu vou encontrar na rua e o que eu vou poder fazer por ela, né? Então, naquele dia foi na cela, é balinha para criança, é um pirulito, é os cachorrinhos que estavam lá fora com fome. Então, né, dando esse exemplo. Então, quando nós chegarmos em algum lugar e ver alguma situação, que a gente possa, de uma certa maneira, manifestar esse amor prático. Não ficar acuado, não ficar ali escondido, no oculto, cheio de sabedoria, mas pouca prática. Que nós possamos assim, desenvolver esse amor, assim como o Senhor falou naquela parábola, dando uma lição para aquele homem. Então, os líderes religiosos, né, homens de influência e conhecimento, mas presos às lentes de religiosidade cultural. O homem tem uma lente lá e vive algo assim que não é verdadeiro. Evitam a proximidade, negligenciam a compaixão e usam desculpa para justificar a sua missão. Então eu vejo assim que muitas vezes, né, eu me coloco também, meus amados, somos pecadores, somos pessoas falhas e vamos falhar, mas nós temos que procurar não desviar dessas circunstâncias. Né? Que nós possamos, de uma certa maneira, ajudar o próximo. Eu fiquei tão maravilhado no encontro de teens, de kids, até no dos homens, das mulheres eu não tive muito acesso, o quanto as pessoas puderam abençoar as outras pessoas com seus próprios recursos. Isso é maravilhoso, gente.
Isso é você se doar pelo próximo, é você usando os seus próprios recursos, né, para favorecer aquela pessoa a ter conhecimento das Escrituras, a conhecer o Senhor Jesus. Não se desviando, né, dessa situação. Então, eu vejo assim que as pessoas andam assim, elas andam assim, são muito influentes e bastante conhecimento, mas pouca prática, usando essas lentes culturais, né, de religiosidade, evitam a proximidade, negligenciam a compaixão e usam desculpa para omitir, né, as coisas e justificar, né, a sua omissão. O samaritano, que está lá do capítulo 10, do 33 ao 34, de uma cultura rejeitada, ele demonstra atitude de verdadeira disponibilidade, né? Ele vê, aproxima e sente compaixão e age. Uma pessoa desconhecida, né, rejeitada, né? Ele vai lá, de uma cultura rejeitada, vai lá e faz o papel que talvez o sacerdote deveria ter feito mesmo, e o levita também. Ele vai lá e faz. Então, olha só, o samaritano ensina o que significa o quê? Amar. E amar é o quê? É aproximar-se do necessitado, tratar, né, ele tratou as suas feridas com muito cuidado, usou seus recursos pessoais para ajudar. Qual foram os seus recursos pessoais? O vinho, o azeite, né, o óleo, que era remédio naquela época. Ele usou os seus recursos ali, não mediu esforços para tratar aquela pessoa. E hoje, quando nós vemos uma pessoa debilitada, uma pessoa com dificuldade, às vezes nós temos os olhos de misericórdia, nós começamos a colocar defeito. Talvez aquele sacerdote falou assim: não, esse homem aí deve ter aprontado alguma coisa, deve ser peso divino sobre a vida dele, é um castigo de Deus. Passou lá o levita e o sacerdote, talvez imaginaram isso: não, esse cara está aí porque ele merece isso, e merece muito mais. Se der algum pecado, ele tem. Então, muitas vezes os nossos olhos estão assim, não tem mais misericórdia, não tem mais amor, e a pessoa já está num estado assim, já de semi-morto mesmo, quase morto, e nós passamos lá e matamos essa pessoa ainda. Imagine se os olhos daquela mulher que foi lá e trouxe aquela pessoa lá de uma cidade, que, gente, era quase um dia de viagem para cá, e se ela, assim, essa pessoa está aí porque ela aprontou, se é HIV, então deve ter sido uma prostituta, ou sei lá o quê, vai morrer mesmo, e bem feito para ela. Mas não, ela veio, trouxe essa pessoa para cá e curou de suas feridas, né? Olha só, ele levou, né, levá-lo à hospedaria, né, e garantir a sua recuperação. Levou o cara lá para um hotel. O cara não tinha casa, estava viajando também, mas levou no hotel, pagou a conta dele. Então esse é o serviço amoroso que reflete a obediência, né, e liderança serva. Então nós temos que ser líderes servos. Eu já estou finalizando aqui. Mas o algo assim que mexeu muito nessa palavra comigo, com a minha esposa, além desse amor prático, foi também a respeito, né, da responsabilidade compartilhada. Mas como assim, pastor? Responsabilidade compartilhada. Olha só, o hospedeiro que cuida do homem após o samaritano partir, que ele deixou lá o cara que estava espancado lá no hotel e foi embora, né? Nos ensina que devemos abrir espaço para que outros sirvam. Os 2 denários lembram os 2 grandes mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Devemos oferecer acessibilidade e oportunidade para que mais pessoas participem dessa obra de amor. E isso me identifiquei muito aqui, esse processo dentro da igreja da aliança. É quando nós saímos fazer uma visita. Agora temos missionários também aqui na igreja, né, estão em fase de treinamento, né? Sai fazer essas missões aqui, pode ser aqui nos bairros mesmo, evangelizando, e ali você conhece uma pessoa, convida essa pessoa e traz ela para a célula. Na célula, alguns meses ali, ela se torna um membro daquela célula. Então, talvez você não vai mais, você deixou essa pessoa ali e partiu foi para a sua jornada, ganhar mais pessoas para o reino de Deus. Ali outra pessoa vai cuidar na célula e vai direcionar essa pessoa para ir para o encontro com Deus. E essa pessoa vai para o encontro com Deus. Quando ela volta,
talvez ela não fique mais com essa pessoa, porque Deus vai colocar um discipulador na vida dela, né? Vai delegar ali uma autoridade espiritual sobre a vida dela. Esse discipulador, ele vai continuar com esse processo, e vai acontecer que daqui um tempo, essa pessoa vai adquirindo reconhecimento, vai lá no novo cordeirinho, na nova criatura, autoridade de submissão, foi lá para o batismo, né? Depois fez lá o Apocalipse, lá com o pastor Maurício, a pastora Rita, com o pastor Nelson, a pastora Tânia, e passou por alguns treinamentos internos, e hoje essa pessoa é um líder na casa de Deus. Então você vê que foi uma responsabilidade compartilhada. E quando essa pessoa chegar até você, né, até nós não podemos desviar dessa pessoa, nós temos que chegar ali e cumprir o nosso papel e colocar em prática o dom que Deus nos confiou. Seja de amar, de cuidar. Talvez aquela pessoa lá no primeiro passo, ela foi só resgatada, mas ela veio para a cela, veio para a hospedaria, e ali suas feridas começaram a ser tratadas, né? Aí ela foi curada, e quando ela foi curada, talvez ela pegou e continuou a sua viagem, mas lá na frente, né, ela foi para o encontro com Deus, e ali ela foi alimentada, e ali, né, ela estava sendo assim, direcionada, é como se fosse um nutricionista, quais seriam os alimentos importantes para ela sobreviver, e ter uma vida em abundância. Aí ela foi para o encontro com Deus, recebeu então lá esse direcionamento. Daí quando ele voltou, eu vejo o discipulador como um mentoreador que vai lá assim, ó, esse é o alimento verdadeiro é esse, é a palavra do Senhor, e essa pessoa vai crescer. Então eu vejo assim muitas vezes as pessoas, né, se disputando o discípulo, não, porque esse foi eu que ganhei para o Senhor Jesus, que esse é meu, esse é daquele, esse é do fulano, é da área verde, vinho, azul, vermelha, não sei, laranja. Mas cadê a responsabilidade compartilhada? E o Senhor quer usar todos na obra. Todos. Deus deu um dom especial para cada um de nós, e nós vamos ter que exercê-lo em algum momento. Não vai ficar na gaveta. Então eu entendo assim que a gente entende que tem muitas pessoas, né, que estão doentes, estão morrendo, né, como aquele homem lá, mas tem dificuldade de entender isso. Estou falando não fisicamente, espiritual. Lá, e tem entendimento de visão, né? Assim, não, eu preciso eu preciso ficar nessa hospedaria, eu preciso ir lá naquele hospital, que eu encontro com Deus lá, eu preciso de voltar de lá, e eu vou ter uma pessoa, um médico que vai me, né, segundo um exemplo, um médico, né, um líder espiritual que vai me acompanhar, porque eu preciso comer as coisas certas, senão eu vou passar mal. Então, isso é maravilhoso. Então, responsabilidade compartilhada, faça isso, meu amado. Não crie discípulo para você, não fique fazendo discípulo para você, faça para o Senhor Jesus. Almeje que seu discípulo esteja 2 ou 3 milhas a mais à frente que você. Permita isso, porque talvez Deus que você quer que você cumpra só aquele papel. E é isso, meus amados. Então assim, entenda isso, né? Busque no Senhor. Então, concluindo aqui, qual que é a pergunta central de todo esse texto aqui? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus, né? A resposta de Jesus é clara, é aquele cuja necessidade você possa atender, que nós possamos atender. O chamado não é apenas para impressionar, ou para manter status, ser visualizado, os cliques, não é para isso, mas é para transformar o conhecimento em serviço frutífero. Veja as igrejas que estão nascendo, né? Vai ser inaugurada a Araucária, então eu vejo assim que é um serviço frutífero. Eu vejo lá assim o pastor Ricardo, junto com a sua esposa, a pastora, lá investindo até recursos pessoais, né? O seu trabalho, porque ele é construtor, e está lá, está trabalhando, né? Edificando o reino de Deus, em Colombo, Campina Grande do Sul. Então, tudo isso não é para clique nem status, isso não é para isso, mas é para que o reino de Deus seja frutífero e vai crescer. O pastor falou das tendas que estão se estendendo e cumpriu o propósito aqui esse ano, e cumpriu mesmo. Igrejas nasceram, células foram multiplicadas, estão crescendo ainda mais, e não acabou o ano ainda. Deus tem muito mais multiplicação de células para acontecer até o final do ano, e vai ser assim, muitas tendas que estão sendo estendidas, e essas células que estão sendo, né, multiplicadas, amanhã vai ser uma igreja numa outra cidade.
Mas isso não precisa ser um status de visualização, ou não, eu quero só clique lá, eu quero, olha lá minha célula. Não, gente. Que você possa ser clicado pelo Senhor Jesus. Que você possa ser visualizado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Porque essa coisa humana, ela é temporária. E tome cuidado, né, que essas coisas da internet estão corrompendo, né, muitas pessoas. E para finalizar, eu gostaria que, eu estava lendo esse texto aqui, 1 João 3, 17 e 18, vai dizer assim, eu não tinha passado lá para o menino, mas ele pode passar ali. 1 João 3, 17 e 18. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato, de verdade. Então aqui completa, meu amado. Não ame de palavra, ame de verdade. Coloque em prática o amor do Senhor. Então assim, Deus nos chama ao arrependimento. Eu gostaria que a banda, né, eu subisse aqui. Então Jesus nos chama para o arrependimento. Talvez você hoje precisa se consertar com Deus em relação a isso. Talvez hoje você precisa se arrepender, né, de algumas coisas que talvez você deixou de fazer, que é esse amor em prática, né? Que se possa ficar de pé nesta manhã. O arrependimento e o amor genuíno, traduzindo em ações. Nosso amor deve ser visível e prático, refletindo a graça, o perdão e a misericórdia de Deus, né? Quando amamos, cuidamos. Obrigado, filha. Quando amamos, né, cuidamos diariamente, glorificamos a Deus. Então nós temos que glorificar o Senhor. A glória não é do homem, é do Senhor. Permitimos que outros sejam abençoados e transformados por Jesus. Que possamos hoje, né, enquanto estiver tocando esse louvor, compreender, né, que um amor ele se expressa com atitudes. Um abraço, né? Uma ligação que você vai fazer para o irmão lá, para ver se ele está bem. É ter atitudes, seguindo o exemplo do bom samaritano e obedecendo o chamado do mestre. Você que quer obedecer esse chamado, né, enquanto estiver entoando esse louvor aqui, que você possa chegar ao altar. Senhor, que você possa dizer assim, Senhor, em algum momento, se eu deixei de usar esse dom que o Senhor me deu um dia, deixei de colocar em prática, Senhor, me perdoe, eu me arrependo. Numa igreja lá no Texas, eu estava conversando com um grande casal de amigos esses dias, ele mandou para a gente, e na porta da igreja, em vez de ter o horário da igreja, o horário dos cultos, está assim, pedido de desculpas, por não orar ao próximo, por não cuidar dos enfermos, né? Por não amar o próximo, por negligenciar a palavra do Senhor. Está na frente da igreja, assim, um quadro gigante, pedido de desculpas. Talvez hoje você precisa pedir desculpa para o Senhor, né? Ou seja, perdão. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Estenda sua mão para frente aqui. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Continue adorando ao Senhor quando você sair daqui do altar, quando você estiver indo para a tua casa. Eu quero agradecer aos visitantes que estiveram aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para servir. Somos uma igreja em célula. Muito provavelmente você vai ser convidado para estar numa célula aqui conosco. Esteja à vontade.